Você já sentiu que quanto mais você tenta se defender, mais as coisas pioram? Quanto mais você explica, mais confusa a situação fica. Você ora, você clama, você discute, você tenta provar o seu ponto, mas parece que existe uma muralha invisível bloqueando o seu progresso. Você chega em casa exausto, sentindo que sua energia foi drenada por conversas que não levaram a lugar nenhum, por conflitos que parecem se repetir em um ciclo infinito. Eu sei exatamente o que é isso. E sei não apenas porque passei por isso, mas porque eu conheço o outro lado da moeda. Eu conheço o lado de quem opera nas sombras. E eu vou te contar algo que talvez nunca te disseram na igreja. Algo que o inimigo trabalha dia e noite para que você não descubra. Existe um segredo sobre a guerra espiritual que a maioria dos cristãos ignora. A maioria foi ensinada que guerra é grito, que autoridade é volume, que para vencer você precisa ter a última palavra. Mas e se eu te dissesse que a maior arma de destruição em massa contra as hostes do inferno não é o que sai da sua boca, mas o que você retém dentro dela? No mundo espiritual, o barulho é fraqueza. A justificativa é uma porta aberta. E o silêncio? O silêncio não é ausência de resposta. O silêncio é uma frequência. Uma frequência tão alta e tão pura que demônios não conseguem suportar, não conseguem ler e, o mais importante, não conseguem atacar. Hoje eu vou te ensinar a entrar nessa frequência. Vou te revelar como se tornar ilegível para o inferno. Você vai entender por que Jesus se calou diante dos seus acusadores e como esse ato, aparentemente passivo, foi o golpe mais violento contra as trevas antes da cruz. Prepare-se, porque o que vamos tratar aqui hoje vai mudar a forma como você lida com sua família, com seu trabalho e com suas batalhas espirituais. Antes de mergulharmos nesse conhecimento profundo, eu quero que você faça algo muito importante. Deixe o seu like neste vídeo agora. Não é apenas um clique, é um sinal de que você está pronto para receber essa instrução. E eu quero saber quem está aqui comigo nesta guerra. Escreva nos comentários agora mesmo de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa ver o exército de Deus se levantando em todas as partes do mundo. Se você está pronto para descobrir o poder do silêncio, comente também. Eu estou pronto para o governo espiritual. Vamos começar. Parte 1. O erro moderno e a frequência da autoridade. Precisamos começar quebrando uma estrutura mental que foi instalada em você desde a infância. O mundo nos treina para sermos reativos. Se alguém te ataca, o instinto é atacar de volta. Se alguém mente sobre você, o instinto é trazer a verdade imediatamente. Se uma situação aperta, o instinto é reclamar, falar, externalizar. Aprendemos que quem cala consente. Mas eu estou aqui para te dizer, com a autoridade de quem já viu como o mundo espiritual reage a isso. No reino do espírito, quem cala, governa. O grande erro moderno é confundir silêncio com fraqueza, com medo ou com passividade. Quando eu servia ao outro lado, quando eu operava na bruxaria, uma das coisas que mais buscávamos era a assinatura emocional da pessoa. O que é isso? É o rastro que você deixa quando fala demais. Quem fala muito revela muito. Quem se justifica o tempo todo mostra que está inseguro. Quem responde a cada provocação prova que não tem domínio próprio. E para um demônio, isso é um prato cheio. Quando você fala sem direção, você está literalmente entregando o mapa das suas emoções, das suas fraquezas e dos seus medos para o inimigo. Você está dizendo a ele exatamente onde bater para te desestabilizar. A Bíblia é cirúrgica em Provérbios 17:28 quando diz: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Por que Salomão diria isso? Porque o silêncio é uma máscara de proteção. Mesmo que você esteja em turbilhão por dentro, se você fecha a boca, você tranca a porta da sua alma para o exterior. Você precisa entender que o silêncio não é apenas um comportamento físico de fechar os lábios. O silêncio é uma frequência espiritual. No mundo espiritual, tudo é vibração, tudo é som, tudo é frequência. Palavras carregam peso, intenções carregam cheiro. E o silêncio carrega uma frequência de autoridade absoluta. Quando você entra na frequência do silêncio, você se torna uma incógnita para o mal. Imagine um radar. O demônio está rastreando o ambiente procurando medo, procurando raiva, procurando ofensa. Essas emoções são ruidosas no mundo espiritual.
Quando você reage gritando ou reclamando, você acende uma luz vermelha gigante sobre a sua cabeça dizendo: estou aqui, estou ferido, pode atacar mais. Mas quando você aplica o silêncio estratégico, você some desse radar. Você se torna ilegível. O inimigo lança a seta, mas não ouve o grito de dor. Ele lança a provocação, mas não recebe a resposta de ira. Isso gera uma confusão tremenda no acampamento do inimigo. Eles não sabem se a seta pegou, não sabem qual é o seu próximo passo. Não sabem se você está fraco ou se está preparando um contra-ataque mortal. O silêncio retira a informação das mãos do inimigo. Portanto, entenda, o silêncio não é sobre não ter o que dizer. É sobre ter tanto domínio sobre si mesmo que você escolhe não desperdiçar sua unção com quem não merece ouvi-la. É deixar de ser uma presa fácil que sangra pela boca e se tornar um guerreiro que observa, calcula e vence sem precisar desgastar sua alma. Parte 2. Por que o silêncio destrói demônios e quebra ciclos? Vamos aprofundar agora na mecânica espiritual da coisa. Por que eu disse no título que essa frequência destrói demônios de uma vez? Você precisa compreender a dieta dos demônios. Entidades malignas, espíritos de contenda, espíritos de enfermidade emocional, eles se alimentam de reatividade. O combustível do inferno na sua vida é a sua reação descontrolada. Pense comigo, o diabo não é criativo, ele é repetitivo, ele usa padrões. Se ele sabe que ao usar o seu cônjuge para te irritar numa terça-feira à noite, você vai explodir, vai xingar e vai ficar 3 dias sem orar, o que ele vai fazer na próxima terça-feira? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque funcionou. Porque ele obteve o alimento dele, que é a sua desestabilização e a quebra da sua comunhão com Deus. A operação demoníaca muitas vezes se baseia em provocação, distração e ruído. Eles querem te tirar do centro. Eles querem te tirar da posição de filho sentado à destra do pai e te colocar na posição de um brigão de rua. Quando você adota o silêncio, você corta o suprimento de alimento deles. O silêncio é a fome do diabo. Quando vem a provocação e você não responde, o ciclo é interrompido. A energia que o demônio gastou para montar o cenário de briga não retorna para ele em forma de destruição. Ela se dissipa. O ataque perde a legalidade. Olhe para Jesus. Em Lucas 23:9, vemos Jesus diante de Herodes. Herodes queria ver um sinal, queria uma discussão, queria um espetáculo. Ele fez muitas perguntas, e o texto diz: Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você tem noção do poder disso? Jesus, a palavra viva, o verbo de Deus, escolheu não emitir som. Por quê? Porque Herodes não estava buscando a verdade, estava buscando entretenimento e legalidade para a zombaria. O silêncio de Jesus foi o julgamento de Herodes. Naquele momento, o silêncio de Jesus foi mais ensurdecedor do que qualquer trovão. Ele estava dizendo: você não tem acesso a mim, as trevas não têm parte comigo. Isso se aplica também às maldições e aos vícios que você enfrenta. Muitas vezes, nós mantemos maldições vivas porque ficamos confessando elas. Ah, eu sou assim mesmo, minha família toda teve depressão. Eu nunca consigo juntar dinheiro. Isso sempre acontece comigo. Cada vez que você abre a boca para concordar com a miséria, você assina um contrato de renovação com aquele demônio. O silêncio consciente quebra esse ciclo. Quando você sente a vontade de reclamar da sua sorte e você se cala, você está sufocando a maldição. O silêncio é o intervalo necessário para Deus agir. Enquanto você está falando, você está no controle, ou achando que está. Quando você se cala, você entrega a caneta para Deus reescrever a história. O silêncio cria um vácuo de autoridade humana para ser preenchido pela autoridade divina. Pare de alimentar os demônios de estimação com as suas confissões de derrota. Pare de nutrir as brigas em casa com a sua necessidade de ter razão. Deixe o inimigo morrer de fome. Deixe a contenda morrer por falta de lenha. Como a Bíblia diz, sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo intrigante, cessa a contenda. Provérbios 26:20. Seja aquele que retira a lenha. Parte 3. O silêncio na prática. Família, trabalho e o sábio vence o tolo. Agora vamos trazer isso para o seu dia a dia, para a realidade nua e crua. Porque é muito fácil falar de silêncio quando se está num monte orando,
Mas o desafio real é manter a frequência do silêncio quando seu chefe te humilha, quando seu parente te calunia ou quando seu vizinho te provoca. Muitos dos ataques que você sofre não vêm de vultos no quarto escuro. Eles vêm através de pessoas. Pessoas que muitas vezes são usadas como marionetes espirituais para te atingir. E aqui entra um ponto doloroso, mas necessário: a inveja e a amargura de pessoas próximas. Pessoas amarguradas não invejam apenas o seu carro ou a sua casa. Elas invejam a sua paz. Elas invejam a luz que você carrega. Elas invejam a sua capacidade de sorrir mesmo na dificuldade. E o objetivo delas, inconscientemente manipulado pelas trevas, é apagar essa luz, fazendo você descer ao nível delas. Quando você fala demais sobre seus projetos, sobre seus sonhos, sobre o que Deus te prometeu, para pessoas que não têm estrutura espiritual para suportar isso, você está abortando seus milagres. Você está entregando pérolas aos porcos, como Jesus alertou. E o que os porcos fazem? Eles pisam nas pérolas e depois se voltam para te atacar. Quantas vezes você contou uma bênção antes da hora e de repente tudo deu errado? Não foi coincidência. Foi falta de silêncio. Foi vazamento de informação no mundo espiritual. O silêncio protege a gestação do milagre. O silêncio é a estufa onde as sementes de Deus crescem protegidas das pragas. Aqui, diferenciamos claramente o sábio do tolo, uma distinção que Provérbios faz o tempo todo. O tolo é reativo. Ele não tem filtro entre o pensamento e a língua. Ele sente a raiva e fala a raiva. Ele sente o medo e confessa o medo. Ele acha que desabafar o tempo todo é terapêutico, mas na verdade, ele está apenas vomitando sua alma e sujando o ambiente espiritual ao redor. O sábio, por outro lado, sente a mesma raiva, sente o mesmo medo, mas ele tem um porteiro na boca. Ele tem o Espírito Santo como filtro. Ele observa, ele analisa o ambiente. Ele se pergunta: essa minha fala vai edificar ou vai destruir? Vai resolver ou vai alimentar o demônio da contenda? E na maioria das vezes, ele escolhe o silêncio. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem ruína. Provérbios 13:3. Isso é autocontrole espiritual. E não se engane, isso requer uma força titânica. É muito mais fácil gritar do que calar. É muito mais fácil bater na mesa do que engolir o orgulho e orar em silêncio. Mas é justamente porque é difícil que é poderoso. O silêncio é a prova de que quem governa a sua vida não são seus impulsos, nem os demônios externos, mas o Espírito de Deus que habita em você. Parte 4. Relato de batalha. A vitória pelo não agir. Para que você entenda a profundidade do que estou ensinando, quero compartilhar um exemplo prático, uma realidade que ilustra como essa chave vira o jogo. Havia uma pessoa, vamos chamá-la de Ana, para preservar a identidade. Ana vivia em um lar que parecia uma sucursal do inferno. O marido era agressivo nas palavras, os filhos rebeldes, e o ambiente era pesado, denso. Ana era uma cristã fiel, orava, jejuava, mas cometia um erro fatal. Ela tentava vencer a guerra espiritual no grito e na argumentação. Cada vez que o marido a ofendia, ela recitava versículos, ela se defendia, ela apontava os erros dele. Ela pregava para ele com raiva. Ela achava que estava lutando pela verdade. Mas o que acontecia? As brigas escalavam, a violência verbal aumentava e ela adoecia cada vez mais. Ela estava exausta, com gastrite nervosa, insônia e depressão. O inimigo usava a boca dela para manter a guerra ativa dentro de casa. Um dia, Ana entendeu esse mistério. Ela entendeu que estava lutando na carne e não no espírito. Ela decidiu entrar na frequência do silêncio. Ela fez um voto com Deus de não responder às provocações, não para engolir sapo, mas para matar a fome dos demônios que agiam no marido. Na primeira semana foi brutal. O marido gritava, provocava, tentava de tudo para tirar uma reação dela. Ele queria o alimento, mas Ana olhava para ele, orava em espírito dentro de si e respondia apenas o essencial, com mansidão e poucas palavras. Ela parou de se justificar, parou de tentar provar que era santa. Sabe o que aconteceu no mundo espiritual? O demônio da contenda ficou confuso. A lenha parou de chegar. O marido, sem ter com quem brigar, começou a se sentir tolo. As palavras dele batiam no silêncio de Ana e voltavam para ele,
pesando na consciência dele. O ambiente começou a mudar. A densidade da casa diminuiu. Sem a gritaria constante, a voz de Deus pôde ser ouvida. 3 meses depois, aquele marido, que nunca quis pisar na igreja, perguntou a ela: "O que aconteceu com você? Você tem uma paz que me irrita, mas que eu queria ter." Ana não venceu porque argumentou melhor. Ela venceu porque retirou o acesso espiritual. O silêncio dela desarmou o inferno na casa dela. Ela se tornou a governante do ambiente, não pela imposição de voz, mas pela imposição de paz. Essa é a história de muitos que estão me ouvindo agora. Você tem tentado resolver na força do braço e da língua. Pare, recue para o silêncio estratégico e veja Deus avançar na batalha. Parte 5. Conclusão. O silêncio como preparação e governo. Caminhando para o final deste ensinamento, quero deixar algo muito claro. Silêncio não é inércia. Não confunda estar quieto com estar parado. O silêncio é o momento da preparação. É como o arqueiro que puxa a flecha para trás. Ele não está desistindo de atirar. Ele está acumulando tensão, força e mira para que, quando soltar a flecha, ela seja fatal. O silêncio afia o seu discernimento. Quando você para de falar, você começa a ouvir. Você ouve o que as pessoas não estão dizendo. Você ouve as intenções por trás das palavras. Você ouve a direção do Espírito Santo. Quando você vive nessa frequência, suas palavras ganham peso de ouro. Sabe aquela pessoa que quase nunca fala, mas quando fala todo mundo para ouvir? É isso que você se torna. Sua palavra passa a ter autoridade de decreto. Depois do silêncio, vem a ação certa. Vem a decisão cirúrgica. Vem o movimento que define a guerra. O sábio silencia para alinhar a intenção. Organiza o espírito e então age. E quando ele age, não precisa repetir, porque a ação carrega a glória de Deus. Silêncio é governo. Entenda isso de uma vez por todas. Dominar a sua língua é dominar o seu espírito. Proteger os seus ouvidos é proteger a sua fé. Não reagir é a maior prova de que você já venceu. Nem tudo precisa ser dito. Nem todo confronto precisa acontecer. Nem toda mensagem de celular precisa ser respondida. Às vezes, o maior ato de guerra espiritual, o golpe mais violento que você pode dar na cara do diabo, é simplesmente ignorar a existência da provocação e continuar caminhando para o seu propósito. Esse tipo de silêncio não te enfraquece. Ele te blinda. Ele destrói o ataque na raiz antes mesmo que ele vire uma árvore de problemas. Agora eu quero que você se prepare. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Vamos selar este entendimento e quebrar os ciclos de palavras malditas e reações carnais na sua vida. Vamos ativar a frequência do silêncio e do governo. Coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua boca, como um ato profético, e ore comigo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que eu me apresento diante da Tua presença agora, reconhecendo que muitas vezes lutei com as armas erradas. Pai, eu peço perdão por todas as vezes que falei quando deveria calar. Perdão por entregar minhas emoções, meus planos e minha paz nas mãos dos meus inimigos, através da minha boca. Eu renuncio agora a toda necessidade de autoafirmação, a toda necessidade de ter razão e a todo desejo de vingança verbal. Neste momento, pelo poder do sangue de Jesus, eu quebro todo o ciclo de contenda na minha casa. Eu calo as vozes de acusação e decido não alimentá-las mais. Eu entro na frequência do Teu silêncio, Senhor. Que o meu silêncio seja uma muralha de fogo ao meu redor. Espírito Santo, põe um guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Que eu seja ilegível para o mal. Que o inimigo não encontre em mim eco para as suas provocações. Eu recebo hoje a unção de governo, o domínio próprio e a sabedoria do alto. Eu declaro que, a partir de hoje, minhas batalhas são vencidas na estratégia e na paz, e não no ruído. Eu sou livre da escravidão da resposta. Eu sou livre para governar em Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus. Sinta a paz de quem não precisa provar nada para ninguém. Agora, eu quero que você cele essa oração com uma declaração pública de fé aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua voz profética, a voz do seu espírito, não da sua carne. Escreva nos comentários: o meu silêncio é a minha arma de guerra. Declare isso. Assuma essa postura no mundo espiritual.
Use os comentários também para edificar. Se você tem um testemunho de como o silêncio já te livrou de algo, ou se você precisa de força para aplicar isso na sua família, compartilhe conosco. Vamos fazer destes comentários um altar de edificação, não de reclamação. Seja a luz para quem vai ler o seu comentário. Se este vídeo falou ao seu espírito, se trouxe uma chave que você precisava, verifique se você está inscrito no canal. Ative o sino das notificações. Nós trazemos esse conteúdo profundo, diário, para te armar até os dentes contra as ciladas do inimigo. Não perca o próximo e compartilhe. Mande este vídeo no grupo da família para aquele amigo que vive em confusão. Talvez essa seja a resposta que ele tem orado para receber. Seja o canal da bênção. Fiquem firmes. Lembrem-se, o barulho é do mundo, mas o governo vem do silêncio. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Até lá.